Estamos de volta com Painel Cidadão. Retornando então com o terceiro bloco do Painel Cidadão e com o Dr. Castilho, juiz eleitoral na comarca de Presidente Prudente. No último bloco o senhor explanava sobre predileções, preferências, sobre candidatos. É questão de metragem. Então a lei prevê que a propaganda em banner, pintura de carros, só pode ter 4 metros quadrados. Por que ela faz isso? Porque senão teriam candidatos que pichariam ônibus inteiros e ficariam andando na cidade como verdadeiros outdoors ambulantes. Até 4 metros quadrados é permitido e a lei entende que até essa metragem qualquer um dos candidatos poderia ter poder econômico para fazer. E a gente vê pela rua diversos carros hoje com inserção de número, de partido, de candidato com fotografia dentro dessa metragem. Alguns tentaram burlar essa metragem aqui em Presidente Prudente, foram autuados e tiveram que tirar a propaganda do ar. É porque eu não gosto da propaganda ou é porque eu não gosto do candidato? Não, é porque a propaganda que ele está fazendo não é acessível a todos os demais outros candidatos, ele burla a lei. Então é a burla à lei que a gente tenta evitar. Busca-se somente o equilíbrio. A mim, e eu falo isso e as pessoas às vezes dão risada, a mim, pouco importa quem vai ganhar a eleição. O que me interessa é que quem vença a eleição, a vença de uma forma igualitária e justa, só isso. Eu tenho meu candidato. Eu tenho meu candidato a prefeito, eu tenho meu candidato a meu vereador. Nenhum eleitor precisa declinar. Eu tenho meu candidato a vereador, mas eu não dou sentenças pensando no meu vereador ou no meu candidato. Eu dou sentenças pensando em igualdade. Não é o doutor Castilho quem está dizendo. É o doutor Rafael Botos que está dizendo para o telespectador do Painel Cidadão. Ele citou a questão do poderio econômico, dos outdoors. Hoje nós temos uma coisa que a lei permite, antes que o cidadão pergunte, eu já vou esclarecer. Os outdoors não são permitidos, mas os cavaletes nas calçadas das vias são permitidas. E aí prevalece o poder econômico, porque nem todos colocam, né, doutor? Ou nem todos colocam no mesmo número, né? Acho que essa é a situação. Na mesma quantidade, porque tem gente que a gente vê que tem cavalete e até um em cima do outro. Tá. Doutor, só esse esclarecimento, e esse eu assumo, porque é uma questão que o próprio juiz eleitoral tem limitações também, porque, como ele disse, ele está para aplicar a lei. A questão das urnas, doutor, já estão lacradas há alguns dias das eleições. Ainda no Brasil todo, de uma forma genérica, sem João, sem Maria, sem Pedro, não é esse o nosso intuito, o intuito é da situação eleitoral. Já estão nas urnas. Nesses últimos dias, podem ser que nós tenhamos julgamentos finais dessas impugnações. Não há como retirá-lo, candidato A, B, Maria, João ou Paulo, das urnas. E aí? Confunde-se o eleitor, tumultua todo esse processo. Como é que fica isso, doutor? Olha, eu nesse ponto de fotografia na urna, eu tenho uma opinião particular que eu acho que eu divirjo de todo mundo. Porque muita gente fala, mas a fotografia da pessoa na urna vai iludir ou enganar o eleitor. Eu não consigo compactuar com essa ideia. Porque o eleitor não vota na fotografia. Ele tem que votar num número antes disso. Ele tem que ter um número para votar. Ele vai digitar o número, vai aparecer a fotografia. Vai aparecer a fotografia. Só que se tiver, porque existem duas possibilidades dentro dessa situação. Eu só adianto que realmente estão lacradas as urnas. Ontem eu fiz... um test drive? Ontem eu não sei se o programa vai ao ar hoje. Vai ao ar durante toda essa semana que antecede as eleições. Então, na quinta-feira eu fiz foram feitas as últimas inseminações das urnas da minha zona, que eu sou só da 402, eu respondo pela 402. Como aqui é aberto, doutor, até interrompendo um pouquinho, e o nosso telespectador sabe que o nosso programa é semanal e é gravado uma vez por semana. A quinta-feira que o senhor se refere, dia 28 de setembro. Dia 28 de setembro. Dia 28 de setembro foram terminadas as inseminações, que são geradas as mídias pela 101, pela Zona 101, que é a responsável pelo registro de candidato. Foram inseminadas as urnas, nós fizemos já o teste de votação, as pessoas estavam convidadas aí por edital lá, teve representante da empresa, da imprensa, teve um representante de partido político, forçamos a votação para ver se a urna estava funcionando, vimos um resultado, comprovamos que está tudo em ordem.
Essa questão da fotografia, a partir de hoje não pode mais substituir. E existem duas situações possíveis com os candidatos impugnados. A primeira situação, o candidato ele vai enfrentar a situação, ou melhor, 3 situações. A primeira situação é, o candidato vai enfrentar a situação jurídica até o fim, até o último grau de recurso. O tribunal teria prazo, mas não tem tempo para julgar tudo. Vão sair decisões, sem sombra de dúvidas, depois das eleições. Se ele resolver enfrentar a situação e ver o que vai dar juridicamente, a urna continua com o nome dele, ele continua sendo o candidato, a fotografia continua sendo a dele e os votos vão ser decididos depois, se válidos ou nulos. Se ele ganhar os recursos, o voto é válido, se ele ganhar a eleição, ele pode assumir. Se ele não ganhar o recurso, os votos são nulos e assume o segundo colocado na eleição. Porque não existe eleição individual para prefeito ou eleição individual para vice-prefeito. Que muita gente pergunta, se o prefeito for impugnado, o vice-prefeito que vai assumir? Não, cai a chapa. Cai a chapa que é dupla, prefeito e vice-prefeito. E o segundo colocado... Vice-prefeito agregado. É agregado, o segundo colocado assume. Tá? A segunda situação é, até o dia da eleição, o candidato pode, ou o partido pode substituir o candidato. Essa é uma segunda oportunidade. O partido vem fazendo a campanha. Ele tem interesse em que a decisão do tribunal saia antes das eleições, para ele ter certeza que o candidato dele é elegível ou não. Não vai sair. Está chegando às vésperas da eleição, eles se reúnem e falam, vamos trocar o candidato para não correr o risco de ter o candidato com os votos anulados ao final. Então é possível que antes das eleições, do início das eleições, haja substituição de um candidato impugnado por outro. Nesse caso, o candidato assume o número do outro que está saindo, a fotografia continua sendo do impugnado, porque a gente não pode alterar, mas os votos vão para o candidato que veio em substituição. O substituto. Substituto, perfeito. Né? O substituído fica lá, substituído fica com o nome e o número lá, e o substituto recebe esses votos. O que teria que ser feito, e aí até temos uma questão de dificuldade, até por falta de logística, era informar a população acerca da substituição. É a única coisa que pode ser feita. Mas se essa substituição for feita após a cessação do horário político, o outro partido não vai poder fazer, né? Vai caber à Justiça Eleitoral tentar um meio de divulgar isso e ver como que pode ser feito, como pode ser divulgado isso. Porque a gente não pode trabalhar com hipóteses. Então, qualquer dos candidatos pode fazer isso. Não é só o que está impugnado, né? Basta um candidato renunciar. Tem um partido aqui imprudente, eu prefiro não citar o nome, mas tem um partido que está numa certa convulsão lá, um desencontro entre diretório nacional, diretório estadual, alteraram o presidente, vedaram que o candidato a prefeito fizesse propaganda, o partido já foi autuado porque estava fazendo propaganda irregular. Nada impede que chegue na sexta-feira que vem, o candidato vá lá e fale, está aqui minha renúncia, eu não quero mais concorrer. Esse partido vai ter que fazer o quê? Substituir. Vai ter que substituir. Então vai continuar a fotografia daquele candidato, o número daquele candidato, mas os votos vão para aquele que for substituído. Dentro da viabilidade da Justiça Eleitoral, vai ser comunicada à população essa situação, em qualquer caso que haja substituição. Nós temos uma terceira hipótese que o senhor falou. Logo após o intervalo, o senhor coloque, por favor. Minutinho. Voltamos em instantes com Painel Cidadão.